minha filha, o amor operava potentemente na minha mãe. Ó, pra você ver. Potentemente minha mãe. Isso é incrível, né? Porque se o amor operava potentemente na minha mãe, era o que quer dizer que Deus, ele podia assim derramar totalmente em Nossa Senhora, de uma forma poderosa, sabe? Não era um amor que ficava restringido, né? Mas era um amor que transbordava em tudo que ela fazia, né? O amor operava, ou seja, era um amor, é aquele amor que o Senhor fala do amor obrante, sabe? Que tem atitude, que é ação. Ele é um amor ação, age. Aqui, ó, o amor operava potentemente na minha mãe. Essa potência vem de onde? Que a gente já falou disso no outro sábado com Maria, do segredo de Maria, que é o Fiat, né? Tudo nela, o que operava nela, tudo que Deus fez nela é o Fiat, a divina vontade que tudo fez nela. Ou seja, a divina vontade encontrou-se nela como a forma de transbordar, né? A forma de amar poderosamente do tamanho que é o amor de Deus, sabe? É, do tanto que ele queria, potentemente, então, forte, né? Forte, potentemente, né? Com aquela força mesmo, o amor pôde operar nela, né? Em um grau assim altíssimo, Deus pôde operar a trindade toda nela, que Deus derramou nela mares de poder, de sabedoria e de amor. Então esse amor operava fortemente nela, com toda a sua potência, né? Que ela pôde conter. Então Deus encontrou nela tanto que fala que ela é portadora do amor. Né? Então Deus pode operar através dela, Deus pode amar através dela. Deus pode fazer loucuras de amor, excessos de amor através de Nossa Senhora. Então, é com esse amor que Nossa Senhora estava naquele momento ocupada com Jesus. É com esse amor que ela estava ali. Aqui, ó. O amor, né? O amor, que é o próprio Deus, né? Que é essa presença de Deus, né? Que é aquilo que Deus é da sua essência, né? Amor. Então Deus em essência estava em Nossa Senhora. E o amor consumia toda em mim. O amor, ele tem um endereço, vamos dizer assim. O amor é para se dar para alguém, né? O amor, ele só é amor porque ele ama alguém, não é? O amor só tem sentido se ele ama. E se ele ama alguém, ou seja, esse amor não é para não é amor se fica em si mesmo. Não é? Não é amor se fica em si mesmo. É amor se ele tem o ser para ser amado, né? E lá no ato único de Deus, quando ele nos fez para esse propósito, para Deus nos amar, ou seja, esse amor tem significado se ele sai de Deus, porque Deus em si mesmo, ele se ama, mas o amor dele quer tocar outro, né? O amor dele quer tocar outro. Então, ele nos criou para colocar esse amor, né? E esse amor precisa também de um retorno. Então, nós fomos feitos para receber esse amor e amar Deus de volta. Ou seja, o amor de Deus em nós também não nos fecha, mas nos faz ter essa mesma natureza divina que é amar. Não tem como a pessoa falar assim, ó, eu amo a Deus, eu sou cheio do amor de Deus, mas as atitudes dela não mostram esse amor, não transborda amor, né? Não transborda amor, as atitudes dela é totalmente diferente de como é Deus. Aí você vê, então não é o amor de Deus, então esse amor de Deus dela não está sendo alimentado de verdade. Como a gente sabe que o amor de Deus está sendo alimentado em alguém? Se tem correspondência, né? Se tem doação. Se aquele amor de Deus, para falar assim que é fecundo na pessoa, vai ter fruto. E o fruto é justamente essas atitudes que a pessoa vai ter, que vai se igualar, né? Que vai ser atitudes que vai ser atitudes divinas. Porque não tem como o amor de Deus entrar em alguém e falar assim, o amor de Deus consumiu aquela pessoa. Se o amor de Deus é verdadeiro naquela pessoa ao ponto de consumi-la nele,
que vai ver? O que você vai ver nessa pessoa? O que você vai ver nessa pessoa? Você vai ver nessa pessoa os mesmos atos divinos, ou seja, você vai ver a vida divina nessa pessoa também. Atos divinos, né? Ela vai ser a cópia do seu Criador, ela vai corresponder, o amor dela, as atitudes dela vai ser um eco do amor de Deus. E nós fomos feitos para ser esse eco. E Maria é essa criatura perfeita, pronta, perfeita, né? Onde não entrou a culpa, nunca entrou a desconfiança, né? Porque a desconfiança é o que atrapalha a pessoa se consumir em Deus. Como ela vai consumir alguém? Como que ela vai ouvir alguém que ela não confia? Como que ela vai olhar nos olhos de alguém que ela não confia, que ela tem medo, que ela se esconde? Como você vai se consumir no plano de Deus se você tem medo da vontade de Deus? Se você foge da vontade de Deus? Se você tem até medo de ter pessoas que fogem do amor de Deus. Tem pessoas que se escondem do amor de Deus. Porque tem medo de se consumir ao ponto de ficar totalmente mudada. Ao ponto de se envolver demais. Sabia que tem pessoas que têm resistência a isso? Como se elas medissem o grau de aproximação, porque elas não querem envolver muito, porque elas pensam assim, eu vou ficar fanática se eu me envolver demais, né? Se eu ler muito essas coisas espirituais, eu posso ficar fanática. Então, para ela, a união com Deus não é uma consumação, é só uma união de algum momento. O momento assim, tá bom, quando eu for na missa já tá ótimo. Depois disso acabou, vou para minha vida. E ela acha exagero, né? A semana dela toda, ela tá às vezes com a cabeça em outro lugar. E no final de semana, no momento que ela tá ali na igreja, é que ela volta o pensamento para Deus. E ela até acha exagero se ela vê alguém que se entrega mais, que se doa mais. Ela acha exagero. Ela acha que já é exagerar demais. E lá no fundo, né? Ela não entende o que é viver realmente como alguém consumido de Deus. Ela não entende o que é realmente o amor de Deus. Ela acha que o amor de Deus é só no sentido assim, de, em alguns momentos, né? Você tá lá ali, você tá ali na igreja, você tá ali pedindo alguma coisa, louvando, recebendo alguma coisa, mas depois a vida dela toda tá desligada. Ela não vê o amor de Deus constantemente, né? E nem ela importa com isso, nem ela acha que Deus está importando com isso, mas Deus está assim. E ela acha que não, que Deus nem está olhando para o que ela está fazendo, porque ela pensa, para as escolhas que ela tem. É, ela acha que não, né? Ela acha que ele ainda tem mais o que fazer. Mas ela não entende o plano de Deus. Que o plano de Deus é. Deus não fica assim, tipo. Tem que parar um pouco para tossir. Deus, ele não fica tipo assim, sabe? Às vezes a pessoa pensa assim, que ele não tem interesse pela criatura. Oi? Ele não tem interesse pela criatura. Às vezes a pessoa pensa assim. Que ele não tem interesse pela criatura, que ele tá fazendo outras coisas mais importantes. Mas ele entende ele nos fez para transbordar esse amor dele e para que a gente também transborde esse amor para com ele. Então, ele fez a gente para ser esse canal de amor, via de amor, e que ele nos ama e a gente ama ele de volta. Então, ele está muito mais interessado de olhar as criaturas aqui e transformar elas em amor, né? Ensinar para elas essa vida de amor, essa verdadeira felicidade, do que fazer qualquer outra coisa. Porque não é mais interessante criar mais céu, criar outros planetas. Ele podia fazer isso. Ele pode ir lá no universo e criar outras galáxias. Fazer outras coisas incríveis, bonitas até. Mas essa vida de amor é o que mais dá glória para ele, é o que mais dá alegria para ele e para a criatura também. Então a dor dele é ver a criatura tá perdendo uma grande oportunidade quando ela se esconde de Deus, quando ela se desconfia de Deus. E essa desconfiança veio lá de trás, né? O homem se fechou para Deus após a culpa. Ele se fechou para Deus. O germe humano ficou contaminado com a pior corrupção que tem. Qual que é a pior corrupção que tem? A desconfiança de Deus, né? Você se fechar para Deus, você não acreditar no amor de Deus, não se importar com esse amor de Deus, achar que Deus não ama você, achar que Deus não se importa com você, né? E automaticamente você também não se importar com ele, né? Não se importar, porque se você acha que Deus não se importa com você não se importa com ele. Porque você tá imaginando um Deus mentiroso.
o Deus que não ama, o Deus que não é real, né? O Deus real ama, o Deus real se importa, né? O Deus real não mandou Jesus à toa. Ele mandou Jesus porque se importa, né? Ele mandou Jesus porque se importa. Então, se você está no mundo, se você foi pensado por Deus, mesmo se você vivesse um segundo, ainda assim você teria que, se você entendesse do plano de Deus, você glorificaria a Deus por um segundo de vida, porque só de Deus pensar em você, meu Deus, é porque Ele amou você. Porque tudo que sai do pensamento de Deus é amor. Então, se saiu a sua pessoa do pensamento de Deus, é porque Ele amou. Você tá entendendo? Sabe aquela música que fala assim, ó, quando Deus te desenhou, Ele estava namorando? É muito real. É porque Ele estava no momento de amor. Ele estava amando. Entende? O que sai da mente de Deus é amor. É o amor que cria todas as coisas. Então, você tá entendendo que se você, a sua pessoa, passou pelo pensamento de Deus, é porque Ele é amor? Ou seja, você é fruto de um pensamento, mas não um pensamento bobo, é do pensamento de Deus. Então você é fruto desse amor. Então, quando você corre de Deus e foge de Deus e desconfia de Deus, você está negando a sua própria origem. Você está indo contra Deus, né? Ou seja, você está tendo a ideia errada de Deus, desconfiança de Deus. Entende? Isso? Então, aí é que falou, o amor a consumia toda em mim. Tá vendo? O amor, né? O amor, sabe o amor? Quando a gente se entrega ao amor de Deus, ele pode também nos consumir a Deus, tirar de nós todo esse germe do mal, purificar o nosso germe de novo, fazer a gente voltar para o estado original. Que essa vida de amor é essa união com a vontade divina, em que você e Deus vivem com a mesma vontade, que é o plano perfeito de Deus. E quando o amor consome você, o que é o amor consumir você? Você já não tem medo de aproximar de Deus. E você vê Deus em tudo, né? Você não vê Deus só em um momento. E você não vai querer só um momento com Deus. Você quer Ele em tudo, né? Você quer tudo que você for fazer. Você quer Deus ali. Você quer saber se Deus está ali. Porque senão você não quer também estar. Você não quer fazer nada que Ele não queira, né? Você quer ter certeza que naquele ato que te acontecer, ou que você tiver que fazer, Deus está ali com você, né? Para você poder se consumir, ou seja, para você poder fazer. Porque você não quer fazer algo que Deus não esteja provando, que Deus não esteja amando aquilo, porque você não vai amar o que Deus não amar. Então, por isso você não vai querer pecar, por isso que não existe pecado. Por quê? Porque você se consumiu em Deus, você saiu dessa vida de desconfiança, de dúvida, de agir contra Deus, que o pecado é agir contra o amor, o pecado é o ódio, né? O pecado é o ato de ódio, o pecado é o ato de ingratidão, de oposição a Deus. Então, quando você se volta para Deus, você para de se opor a Deus, pecado você não quer saber. Você não quer saber de pecar. De jeito nenhum, pecar, ofender a Deus por quê, né? Ofender a Deus por quê, né? Não, você quer se consumir, né? E se consumir no amor significa deixar as outras coisas, destruir as outras coisas, né? Que não nos consomem em Deus, ao contrário, que nos afasta desse Deus, que faz, que paralisa isso, que faz com que a gente não viva essa união, porque essa união que está falando aqui é mais forte do que a união. E a consumação é uma coisa incrível. A consumação é uma coisa incrível, porque é a união profunda. É uma união profunda. Não é só a união que você está perto de Deus, mas você está em Deus e Ele em você, sabe? Os dois compartilham a mesma vida. Ele vivendo a sua vida e você vivendo nele. Ele nos seus pensamentos. Entende? Não é só você com o seu pensamento pensando lá nele, vendo ele distante, não. Mas ele nos seus pensamentos. Você saber que aquilo que vem nos seus pensamentos é o próprio Senhor pensando, né? Ele estando ali nos seus sentimentos, podendo derramar os sentimentos dele. E você entender os sentimentos dele, né? Daquilo que permite colocar em você, porque Deus é imenso. Mas aquilo que na sua pequenez ele te permite saber dele, sentir dele, né?
sentir os humores dele, que às vezes ele vai estar angustiado, às vezes ele não vai estar bem. E ele vai compartilhar com você coisas difíceis. Eu achei interessante que eu estava hoje pegando os trechos, né? Colocando no site do Livro do Céu. E aí ai, o tema, né? O tema do trecho falava sobre Jesus falando sobre o problema na China, né? Da Lapa Luísa, da guerra na China, né? Da possível guerra na China, do conflito na China. Aí eu falei assim, olha para você ver, gente, esses são assuntos de Deus. Olha os assuntos que Deus traz para Luísa, que Jesus traz para Luísa. Então, né? Então não é diferente de nós. Que são coisas que a gente pensa assim, Jesus não vai vir falar comigo de geopolítica. Jesus não vai me fazer ver um vídeo falando que esse podcast que está falando de coisas assim, temas normais. Não vai me fazer ver um filme, não vai me fazer ver uma série, não vai me falar de política, não vai me trazer situações. Vai sim, vai sim. Tá vendo como que Deus está prestando às vezes mais atenção no que acontece do que a gente, né? Do que a gente mesmo. E assim, porque tem vidas humanas ali, que tem ali gotas do sangue de Cristo, tem almas viventes e que ele deseja alcançar. Então ele está olhando, ele está olhando o que o homem está fazendo. Então, ele vai vir falar com você sobre qualquer coisa e você não pode ter preconceito. Então, para você consumir Jesus, você tem que destruir todo o preconceito que você possa ter sobre qualquer coisa, porque o Senhor pode te permitir viver coisas. Ele pode te preservar de muitas coisas, mas ele também pode, uma hora, não querer preservar. Uma hora ele pode te permitir estar dentro de um bar, né? Vendo uma situação dentro de um bar, né? Pode te permitir para algum lugar uma festa que não vai ser muito boa. Daí você tá ali para um propósito, para um entendimento que ele quer te dar, para gerar atos da vontade divina. Como ele permitiu a Aline estar no stand-up, ele não permitiu só ela ver um pela TV, ele permitiu ela estar ao vivo e a cores em um, para ela entender o que ele queria. E ali ela precisava estar inteira ali, prestando atenção e vivendo no natural. Porque se é igual que foi falado na live. Se a gente tiver a cabeça fixa numa coisa, igual Jesus falou que a gente é muito fechado ainda, e que ele não violenta a gente, entendeu? Ele não vai te violentar para consumir um pensamento em que você não está pronto para isso. Ele não vai fazer essa violência porque ele não sequestra, ele não rapta. Você que tem que dar essa vontade para ele. Ele não rapta, ele não sequestra, ele não violenta. Dê a sua atenção, ele vai fazer isso. Então, o que você está considerando nesse exato momento, o que você consegue olhar hoje, ele vai entender isso. Ele vai esperar que você possa se abrir mais, mas ele não vai fazer uma violência para você olhar para outras coisas que ele quer que você olhe. Ele não vai fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, também não tem aquela liberdade que ele gostaria de ter. E ele fica te preparando para isso, para dar mais liberdade para ele. Porque Nossa Senhora aqui, ó, por que fala que o amor operava potentemente na minha mãe? Porque nela ele tinha essa liberdade. Por isso que o amor podia operar potentemente nela. Então, como esse amor pode operar potentemente em nós? À medida que a gente vai se abandonando. Então, o que vai mudar é o abandono. Quanto mais você se abandonar, mais esse amor pode operar com força. É o amor de Deus operar. E esse amor operar com força é justamente em situações como essa, em que te tira de qualquer preconceito que você possa ter. Diz, isso eu não quero ver, Jesus. Esse assunto eu não quero falar. Esse tipo de vídeo eu não quero ver. Estar nesse lugar eu não quero estar. Passar por isso eu não quero passar. Essas coisas, que às vezes a gente tem a cabeça fixa numa coisa, porque já está acostumado, né? Às vezes a gente está acostumado, o meu estado natural é sempre fazer isso. E às vezes ele tira você dessa rotina, às vezes ele quebra essa rotina, às vezes ele te permite uma outra rotina, uma outra realidade. E se você se fecha, você fecha essa ação de Deus, que ele quer agir através de você, e que é a vontade divina, e que ele quer fazer coisas novas, trazer informações novas, mais prodígios do amor dele, revelar, né? Ele quer usar de você, mas você fica com a cabeça fixa em um ponto, em uma coisa, uma ideia que você acha que já é aquela ideia, e às vezes aquela ideia vai funcionar por um certo momento, depois não, entende? Às vezes aquela coisa vai funcionar por um momento, por outro não. Por exemplo,
Se você tem fixo na ideia assim, eu aceito tudo o que me acontece, eu consumo em Jesus na hora, eu aceito passar por humilhações, contrariedades, não levanta, não falo nada, né? E como Jesus na cruz, eu aceito passar por aquilo, porque talvez você está lendo lá os primeiros volumes do livro do céu, e tá vendo que a Luísa era assim com Jesus, né? Tal. Aí Jesus fala: tira o olhar das criaturas, receba tudo como se fosse vindo de mim. Então você vai entendendo aquilo, você vai se consumindo naquilo. Então você começa. Por que você vai se consumir? Porque você vai começar a fazer isso. Você vai começar a desviar o seu olhar das criaturas, desapegar, receber tudo o convite de Jesus. Mas se você estacionar só nesse ponto, você não evolui, não consegue ampliar o seu horizonte, te ensinar outra coisa. Depois que você entendeu isso, que matou aquela paixão que você tinha de brigar, de se vingar, de se revoltar, ele quer abrir mais a sua cabeça para entender o outro ponto. Porque na vontade divina, você tem que confiar muito na vontade divina. Na vontade divina, o que Deus está vendo numa situação em que você só é humilhado? Ele está vendo desequilíbrio, desordem. A vontade dele você já se tornou uma pessoa humilde, você já se tornou uma pessoa obediente, você já se tornou uma pessoa simples, você mudou os seus hábitos, mas aquela outra pessoa não pode ficar pisando, porque aquela pessoa, querendo ou não, que está toda hora humilhando, também humilhando, ela está pecando, e se você está sempre calada, deixando, de certa forma, você está criando uma ocasião de pecado, e se ele está te permitindo que aquela pessoa toda hora venha até você e encha a sua paciência, é uma forma também que ele quer que você olhe de um jeito diferente. Não é para você pensar assim, se ver linda. Como eu tô feliz que agora eu aguento qualquer humilhação. E eu nem ligo mais. Agora já é minha natureza não importar mais. Aí Jesus fala, opa, tem algo errado. Se eu tô deixando essa pessoa vir ainda, é que eu tô querendo que você olhe um pouco mais além da situação. Não seja ocasião de pecado, né? De desordem. Aquela pessoa ali agora tem que ser, tem que também colocar no lugar dela, porque pode ser ruim para a alma dela. Aí ele vai querer te usar. Ele não vai fazer uma violência com a pessoa. Não. Ele quer usar a sua pessoa, uma justiça, para falar com o outro. Então, às vezes, você vai ter que falar, não se calar. Falar, corrigir a situação. Então, se você ficar estagnado com a cabeça só numa coisa, você não consegue ver isso. Entende? E a gente é muito pequeno, como foi falado na live. A gente custa entender isso, graças a Deus. Por isso que a gente tem que partilhar, porque a gente vai aprendendo como agir, partilhar o que nos acontece, né? O tempo todo. Mas aí o Senhor vai mostrando isso. Isso aconteceu também comigo, né? A gente passa por isso e vai continuar aprendendo. Você não pode ter a cabeça fixa assim, de uma coisa assim, por exemplo. Jesus só quer que eu fique divulgando os inscritos, por exemplo. E se ele te permitir ir para outro lugar, numa situação que ele quer te tá lá, e é lá que ele quer te usar, entende? Então, tipo assim, nunca ficar com a cabeça fixa, mas o abandono é todos os dias deixar o fluxo seguir, deixar Deus operar potentemente esse amor daquilo que ele quiser. E se ele acontecer uma situação que te tire da sua rotina, também ali está a vontade divina. Se está uma situação que parece que, nossa, eu queria tanto aproveitar esse tempo para me consumir em Jesus, aí só permite uma situação para. Parece que não é para me consumir, mas é para você se consumir em si. Só que você vai se consumir aceitando aquela realidade. E às vezes as coisas mudam. Então, por isso que a gente tem que estar aberto para aquilo que a gente vê. Uma notícia que aparece, às vezes você está passando e está ouvindo uma notícia. Às vezes alguém vem fazer uma fofoca com você, e se você tiver preconceito, aí eu tô pecando, tô fazendo fofoca. Mas talvez Jesus permitiu você ouvir aquilo ali porque quer usar de você naquela situação. Se você tá vendo alguém reclamar, e essa pessoa tá reclamando com você, talvez é o Senhor que tá mandando. E aí você precisa ir até ele e procurar entender. Ruth, mas é difícil. Então, peça ajuda, converse, né? Conversa, procura a comunidade, faz uma gravação do que aconteceu. Você não vai tirar conclusão sem saber o que fazer. Faz uma gravação, gente, eu gostaria de instrução, aconteceu isso. Aí uma fulana foi e falou isso comigo, na hora eu não soube o que dizer para ela, sabe? Essas coisas, né? Então, assim,
A gente está aberto para a vontade de Deus como ela vem. E não ter desconfiança. A desconfiança seria o quê? Você pensa assim, nossa, estou pecando agora, né? Estou pecando porque eu estou ouvindo isso, né? Tô pecando porque eu acabei de saber dessa fofoca na família, contaram pra mim dessa fofoca. Às vezes ele vai te pôr pra pôr a mão na situação. Às vezes é confuso, mas às vezes o ato da divina vontade de que o amor vai operar, você vai pôr a mão na lama. Jesus não pecou, mas Jesus entrou na lama, né? Os pensamentos horríveis que passou na cabeça dele, tudo que ele sofreu. Então imagina, e Nossa Senhora estava na mesma situação, porque ela estava ocupada de Jesus. Tudo que estava passando com ele, ela estava passando nela também. Então, os dois não pecou, né? Mas não passou coisa linda, flores. Ela não estava vendo flores, né? Perfume, falando só de coisa linda, de anjo. Não, é de coisa ruim mesmo, os pecados da humanidade. E ela não estava só vendo a chaga de Jesus, mas o para quê delas. E o porquê que ele estava tão chagado. E o que que. E o sofrimento dele no Horto das Oliveiras. E tudo que ele estava vendo, assistindo. Todos os pensamentos, os sofrimentos que ele passava, né? E então, quanta podridão também chegou para ela. Chegaram pessoas para ela dizendo coisas. Chegou uma vez uma moça para Nossa Senhora, contando a vida dela. E a moça, as coisas que a moça contava cada coisa, cada podre, né? Cada coisa horrível que ela viveu. E ela contando para Nossa Senhora, e Nossa Senhora às vezes fazia assim, uma repulsa, uma cara ruim, sabe? Aí ela falava, nossa, mãe, a senhora é tão pura. Eu tô te prejudicando, né? Te falando disso. Ela falou, não é isso não, pode falar. Eu tô assim por causa do mal. Porque o mal faz a pessoa fazer careta mesmo. O mal é amargo demais. Não é bonito, né? Mas ao mesmo tempo ela estava fazendo a confissão, ela estava derramando o coração dela. Então a Nossa Senhora falou assim: não entra e não fala nada comigo, porque eu sou a santa das santas e nenhuma jovem pode me contar o que fez na sua vida, não. De pecado, não, não. Ela não tinha essa coisa de desconfiança. Ai, fiquei impura agora, porque essa. Não tem como a pessoa te contar coisa ruim e você não pensar o que ela tá falando, né? É natural, se alguém vir até você contar a vida dela e contar as coisas que ela fazia, automaticamente você vai imaginar o que ela fez quando ela te falar. Mas isso não quer dizer que você tá pecando, né? Você não quer pecar, né? Mas quer dizer o seguinte, e aquele mal, você vai ver, nossa senhora, aquilo vai te produzir uma repugnância, mas você não pode desconfiar de Deus e pensar que você tá pecando. Porque muitas pessoas, o problema da santidade humana é isso, a pessoa tem tanto uma autoproteção que certas coisas ela não quer falar, ela não quer pôr a mão na lama, ela não quer se ver feia, se ver suja, né? E às vezes entrar nos problemas dos outros, ouvir o que o outro tem para falar, ouvir o outro, às vezes o outro vai confessar pecado para você, vai te contar realidades difíceis. E aí, não é? Às vezes Jesus vai trazer coisas difíceis, igual no grupo de oração eles mandaram um vídeo difícil de ver, mas é a realidade, e deu uma briga danada. Porque aquelas pessoas não estavam dispostas a discutir aquele assunto. Lá você não pode falar nada, sabe? É grupo de oração, mas a santidade humana é o problema. Por quê? Porque são pessoas que têm o alto zelo de si mesmas, mas não entende o que Jesus fez na cruz, não entende que Jesus tratou desses assuntos, não entende que Jesus viu o pensamento de cada pessoa, né? E que não foi bonito de ver, a gente não vê nada. Jesus é tão bom, ele deixa você ver um pedaço, uma coisa, ele te deixa ver tudo, senão você fica louco, senão você não aguenta. E ele viu, e Nossa Senhora também. Não foi coisa bonita de se ver, foi um filme de terror, de alto grau de terror, de sofrimento. Então, a pessoa não quer pôr a mão na lama, a pessoa não quer ver, a pessoa não quer falar desses assuntos que sente assim, nossa, se eu comentar disso aqui, eu vou ter que confessar. Porque eu vou me sentir que eu tô pecando, eu vou me sentir que eu tô pecando, né? Então é complicado, né? Porque ela não tem segurança de que tá agradando a Deus. E ela não tem segurança de. Quando você comenta situações como essa, fala, nossa, que Deus tenha misericórdia, gente, é muito sério isso. Ela não entende que Jesus está agradando. Ela acha que Jesus pode estar chateado dela estar envolvida com isso.
Mas ela não entende que ela está agradando porque ela está tocando as dores dele. Que às vezes ela acha que contemplar as dores de Jesus é só pegar e rezar a paixão. Mas às vezes ela nem entende o que ela está rezando. Então não agrada a Jesus porque ela não entende a paixão dele. E ela não entende o para quê. Mas ele não entende o que foi a paixão de Jesus. O corpo de Jesus foi o corpo do homem do pecado. Representava o pecado do homem. Então, Jesus assumiu no seu corpo o aspecto do homem no pecado. Então, quando você fala dessas coisas, não falando, condenando ninguém, que isso é errado. Mas falando, pedindo misericórdia, falando, gente, isso é muito sério mesmo, por isso que a gente tem que conversar com os nossos filhos. Então, tudo que você desenvolve de luz em cima das situações, tá tirando espinhos de Jesus. E a pessoa acha que não tá. A pessoa acha que tá colocando. Entende? E a desconfiança é que deixa Jesus chateado. A pessoa não entende o que ele fez. Não entende o que foi o sacrifício de Jesus. Não entende o que foi entrar na lama. Jesus entrou na lama. Jesus não pecou, mas é como se parecesse que estava pecando, cheio de pecado, mas é pecado dos outros, dos homens, que tomou sobre si as nossas chagas, as nossas dores. Mas aí a gente pensa, nossas dores é quando eu choro, Jesus também. Não, gente, as nossas dores, o que é a dor do homem? É a culpa. A nossa ruína foi a culpa, o pecado, o afastar da vontade de Deus, fazer nossa vontade humana. Foi a nossa dor, a nossa chaga. Não teria sofrimento se a gente não tivesse saído da vontade de Deus. Então, essas são as dores que ele veio assumir, as chagas, essa realidade triste do homem ter decaído tanto, de sair de uma ordem maravilhosa, perfeita, que é a vontade de Deus, e ir para a vontade humana. Entende? Então, quando você vai reparar Jesus, como você não vai falar disso, né? Como você não vai ver isso? Então Nossa Senhora estava com Jesus toda consumida nele, ó, nas minhas chagas. Não é só ver a chaga externa de Jesus, mas é o porquê que ele estava recebendo. O que ele está fazendo com a coroa de espinhos quando ele recebeu? Quando Jesus recebeu a coroa de espinhos da cabeça, o que ele estava fazendo? Né? Ele estava ligando de novo os nossos pensamentos a Deus. Por quê? Porque o desligamento foi terrível. Começamos a pensar coisas opostas a Deus. Começamos a ter pensamentos podres, horríveis, que não são os pensamentos iluminados por Deus, mas pensamentos que eram pura trevas. E Jesus estava religando de novo. Então Jesus estava trabalhando intensamente através das suas chagas. E Nossa Senhora estava com ele. As minhas chagas, no meu sangue, na minha própria morte, e fazia morrer também no meu amor. E ela morrer também no sentido assim, dela entender o mistério, dela entrar ali, dela aceitar também perder, né? Dela aceitar passar por aquilo, né? Dela aceitar passar também por toda essa situação. E fazia morrer no meu amor. Morrer no meu amor, né? Renunciar a si mesma, né? Morrer ali nele também, né? No amor dele, né? Morrer, ou seja, colocar a sua vontade ali, né? Porque ela tinha vontade divina. Aceitar os planos de Deus, aceitar o sofrimento do filho, aceitar passar por isso, pelas criaturas, aceitar morrer junto, aceitar todo o sacrifício que Deus pediu para ela também. Todo ato de generosidade, de entrega, de doação. Aceitar também nesse amor, seja no meu amor, no plano de Deus. Aceitar também se doar e se sacrificar no plano de Deus. Morrer no meu amor é isso. O que é morrer no amor de Deus? É dentro desse plano, é se sacrificar por esse plano, se sacrificar pela vontade de Deus, sacrificar para que a vontade de Dedeus aconteça. Então, o que Deus pediu de Nossa Senhora, ela aceitar dar aquilo que Deus pediu dela, né? Aceitar o plano de Deus, aceitar que o plano de Deus era a cruz para Jesus e para ela também, né? Aceitar, né? Se colocar ali, né? Ela não quis viver, né? Tipo assim, no sentido assim, não aceito isso, não aceito que meu filho vai para a cruz, não aceito o que está acontecendo aqui, não aceito, não. Ela se anulou, ela, né? E o meu amor, aqui ó, o meu amor, consumido o amor, o sacrifício de Nossa Senhora e toda a minha mãe, né? O sacrifício de Jesus e de Maria, fazia ressurgir de amor novo.
ou seja, vida divina. Todo ato que você morre para si, sacrifica para Deus reinar, faz nascer de novo uma vida de amor. É uma vida de amor. E essa vida de amor só pode ser gerada no sacrifício. Mas não é um sacrifício qualquer, não é um sacrifício para o ídolo. Aí deixa eu sacrificar, né, o meu tempo, o meu sono, tipo, para mim estar lá na fila, para mim ver aquele cantor famoso, né? Deixa eu sacrificar para mim conseguir o melhor emprego do mundo. Não, é um sacrifício endereçado, é por um propósito. Então, quando você se sacrifica para a vontade de Deus surgir, quando você se sacrifica, você aceita morrer também, mas morrer na vontade de Deus. Aceita morrer, aceita carrega a sua cruz e aceita morrer também, né? Aí nasce de novo uma vida de amor, a ressurreição acontece também, né? Que é a vida de amor. E é o que aconteceu, e Nossa Senhora está te convidando para essa mesma vida. Fazia ressurgir de amor novo, ou seja, todo do meu amor. Então, esse amor é fecundo, esse amor é obrante, né? Esse amor gera vida. Tudo que você faz por Deus, para Deus, em Deus, gera vida. Tudo que você faz consumida nesse propósito de ser para Deus, para a glória de Deus, gera vida de amor, tá? Assim que seu amor a fazia morrer, meu amor a fazia ressurgir a uma vida nova, toda em mim, de uma maior santidade, toda divina. Assim não há santidade se a alma não morre em mim, tá vendo? Assim não há santidade se a alma não morre em mim. Não há verdadeira vida se não se consome toda em meu amor. Olha isso, que grande, né? Que bonito isso que Jesus está falando aqui. É muito grande isso. Assim não há santidade, não há verdadeira santidade, que é essa santidade divina, né? Se a alma não morre em mim. Não é morrer numa razão humana, sabe? Não é morrer, né, em si mesmo, mas é morrer em Jesus, morrer em mim. Se a alma não morre em mim, não há verdadeira vida, se não se consome toda em meu amor, né? Então tenho para quê, né? E como que é isso, Jesus? Ajuda aqui, porque explicar de um jeito simples, né? Como assim, Jesus, né? Não há santidade se a alma não morre em mim. Não há verdadeira vida se não se consome toda em meu amor. Eu acho que é propósito, né? É propósito, né? Não é morrer sem entender o porquê, né? Sabe? É em Jesus, é nele, né? É endereçado a ele. Não é uma santidade assim, sabe? Que a pessoa pensa nela, sabe? É um abandono, sabe? Você se abandona em Jesus. O que é esse morrer em Jesus? É você morrer para sua vontade mesmo, morrer para sua vontade, né? Morrer para si mesmo, né? Morrer para si mesmo, né? E se unir a Deus, se unir a Jesus, né? Para Jesus, sim, para Jesus continuar a vida dele em nós. É isso, entendeu? A sua pessoa, você morre para a sua pessoa separada, egoísta, né? Que quer fazer as suas coisas do seu jeito, né? Para morrer, para que Jesus viva em você, entende? Para que ele assuma a sua pessoa e viva em você o que ele quiser viver, o que a vontade divina quiser, né? Então que seja Jesus, ou seja, você não vai, isso, tudo que você vai fazer, você não vai falar mais, por que é o sinal de que a pessoa morreu nela mesma, morreu em Jesus? Porque ela vai atribuir tudo a Jesus. É Jesus a vida do pensamento dela, da fala dela, do agir dela. Ela não vai falar, fui eu, é eu que falei. Não, é Jesus. É Jesus, né? É Jesus que pensou, é Jesus que quis, é Jesus que falou. Eu não sei de nada, é Jesus que está falando aqui. É Jesus que está falando. Então, ou seja, a sua pessoa desaparece. Não desaparece no sentido de que não existe, não. Que quando Jesus fala com você, te chama às vezes pelo seu nome.
né? Mas essa pessoa, né, tá consumida nele, né? É uma alma que se entregou para Jesus, né? Não é uma alma mais assim, é aquilo, sabe? Você se transforma nele, não tem aquilo que nós falamos da escada de ouro, quando tá subindo, você não é mais você, é Jesus viver em você. Você não vai lá com a sua pessoa, acabei com meus méritos, né? Pra minha pessoa aqui, ó, com meus ganhos, né? Não, né? É Jesus viver em você, para a glória de Deus, né? É Jesus reinando em você. Por isso que você morre em Jesus, é porque Ele que assume a sua vida, né? Ele que assume, Ele que ganha tudo que você vai falar, atribui a Ele, porque é Ele mesmo que está fazendo. É Ele que pensa, Ele que fala, é Ele que te move, é Ele que age, tudo se atribui a Ele. É Jesus, gente, é Jesus, é Jesus. Se alguém não gostar do que você falou, você fala assim, vai resolver com Jesus. Vai resolver com ele tá falando, né? Não há, porque essa função, sabe? Não há verdadeira vida se não se consome toda em meu amor. Olha, se não se consome toda em meu amor. Tá vendo? Se é aquela doação total de você querer 24 horas que seja o amor de Deus reinando em você. É que tudo que você fala, tudo que você faça, seja a vontade divina reinando em você, né? Então não há verdadeira vida se não se consome toda em meu amor. Então nós estamos nessa terra, e enquanto a gente não se consome inteiramente em Deus, né? Não deixa Deus reinar, é como se a gente não vivesse a verdadeira vida, entende? Aí você vê essa vida falsa, né? Parece que você tá. Parece que essa vida que você liga e vê na TV, que você vê no mundo, né? É a vida falsa. E você fala, meu Deus, eu tava numa vida falsa também. Eu tava na vida falsa, que eu achava que Deus estava distante de mim, que eu não pensava que eu nasci para viver esse plano, né? Que tinha esse plano perfeito que Deus desenhou desde o princípio para cada ser humano, né? Então eu pensava que a minha vida é ser conhecida, é ter uma boa carreira, né? Fazer as minhas coisas normais, mas sem importar se Jesus estava provando ou não, se estava agradando a Jesus ou não, né? Entende? Então, quando você vive por finalidades humanas, é uma vida falsa, entende? Agora, quando você começa a viver se colocando em Deus, né, querendo Deus reger todos os seus atos, você começa a entender qual que é a verdadeira vida. E esse consumir Jesus não significa que a sua pessoa desapareça nesse sentido, porque que Jesus não vai falar assim, não, você não pode ser casada mais. Ruth, eu te chamei, Jesus me chamou, eu estava noiva. Eu pensava que eu tinha que largar tudo. Porque eu achava que para viver isso eu tinha que ser tipo a Luísa. Pois você não pode entender o livro dos céus, às vezes estudar sozinho, porque senão você vai levar o pé da letra e não vai entender. Não, a vida que você tem hoje foi pensada em Deus. O se consumir é entender que foi pensado em Deus, é entender que Deus está ali, entender o plano de Deus. Por quê? Porque quando você não entende esse amor de Deus, você reclama da sua vida, você reclama da sua família, às vezes você reclama do seu marido, você reclama dos seus filhos. Você nem gosta de si mesma, né? Às vezes odeia o próprio corpo, odeia a própria pele, odeia tudo, odeia você, do jeito que você fez. Foi o jeito que você fez, o jeito que você foi feita, né? Às vezes a pessoa amarga demais, não vê amor nem nada da sua vida. E quando você descobre o amor de Deus e que a vontade divina é que tudo fez e rege essa vida sua, aí você começa a ver a verdadeira vida, porque aí você entende o propósito dela, o propósito de tudo. Então, você começa a ser pessoa grata com Deus, né? Receber tudo com amor, receber tudo que Deus te deu com amor, ver o amor em tudo, né? De tudo que Deus lhe colocou, lhe deu. Aí você começa a ver o amor. Aí você começa a ver que esse amor está em tudo. Essa vontade divina sempre existiu. É ela que te mantém, ela que te conserva, né? Então aí você percebe. Aí você não quer mais viver essa vida desligada de Deus, mas você quer viver essa vida em Deus. Você quer viver essa vida, né, como o dom de Deus, entendendo que é o dom de Deus. E como fazer isso em Deus? Como viver o meu casamento
em Deus, não um casamento de qualquer jeito, né? Mas como é viver esse matrimônio em Deus, consumida no amor de Deus, né? O que que Deus quer de mim nesse matrimônio? O que que Deus quer de mim na educação dos meus filhos? O que Deus quer de mim no meu trabalho? O que Deus quer de mim nos meus estudos, né? O que que Deus quer de mim se eu sou jovem, se eu tenho um namorado? O que Deus quer de mim lá na minha paróquia que eu participo? O que Deus quer de mim, né? É, então aí você vai perceber o Deus o tempo todo com você, porque você vai ver o livro do céu que está na sua respiração, ele está em tudo. Então você começa a ver esse amor te consumindo, né? Que antes você achava que não consumia nada, né? Você nem via ele tão próximo. Aí você vai perceber tão próximo ao ponto de ver que você está dentro dele, está envolvida nele. Está consumida quer dizer que você está envolvida, tem uma vida de amor te envolvendo e que você não via. Não percebia, estava em você o tempo todo e você não percebia. Meu Deus, eu achava que era eu pensando, mas sabe esses pensamentos, essas inspirações que vêm, essa palavra que vem te instruindo o que fazer? Nossa, Jesus está nos meus pensamentos, ele pensa em mim, ele fala comigo. Como que eu pensava que ele nem falava comigo? Como que é tão simples assim? Então você começa a ver ele mais dentro de você do que antes você via. Você começa a perceber ele mais próximo do que o que você imaginava. E você quer estar próximo também, ou seja, quer se ligar também a isso, né? E quer se consumir também. Senão não tem verdadeira vida sem essa comunicação com Deus. Aí você quer comunicar com Deus constantemente, falar com Deus constantemente, fazer o que Ele deseja de você, né? Não quer fazer nada que Ele não queira, né? Quer sempre buscar as informações dele, perguntar para ele, saber dele o que deseja, né? Então é incrível a mudança que acontece, né? A transformação que acontece, né? Então aí você morre em Jesus, né? Você morre em Jesus do mistério. Por que que você morre em Jesus? O que que Jesus fez com a vida dele? Por que que Jesus morreu? Para te dar um exemplo, né? Da verdadeira vida como você foi chamado. Que é essa vida de união com Deus. E ele veio para reparar essa dimensão, né? Reparar nisso, é conquistar de novo esse dom da divina vontade para você voltar para a ordem, voltar a viver como uma criatura regenerada pelo sangue de Jesus na redenção e santificada pelo dom da divina vontade. Então veio para essa vida, né? Se entregue. Quer amar Nossa Senhora da melhor forma? Não tem melhor homenagem que você pode dar para sua mãe do que viver desse jeito. É isso que ela está pedindo, é isso que ela quer. Eu sinto ela te convidando a isso. Eu sinto ela te chamando a isso. Eu sinto ela chorando para que você queira isso, né? Não queira só olhar para o meu filho longe, para mim, para o meu filho lá na imagem, não, né? Seja essa imagem viva, ambulante, viva, né? Seja um retrato nosso também, né? Não fica olhando só a nossa vida lá no retrato, não. Você foi chamado para viver isso. Você foi chamado para viver isso. Não fique só vendo como utopia longe, né? Esperando. Ah, um dia eu vou chegar no céu e vou ficar lá olhando para Jesus e para Nossa Senhora. Sua vida tem um propósito. A sua vida tem um propósito. E Jesus e Maria quer você, né? Consumida dessa vontade divina. Quer você viver a divina vontade também, né? Tá te chamando também, né? Tá te chamando, tá te convidando, né? Tá te convidando nesse exato momento, ela tá te convidando para isso, né? Ela tá te convidando, ela quer que você aprenda com ela para que você também seja outra cópia dela, né? Ser para Jesus o que ela foi. E ela tá te dando ele agora, toma meu filho, né? Veio você também consumir-se no amor, veio você também dar a sua vida, né? Ai, Ruth, como? No início a gente faz os 31 dias com Maria, né? Que é a consagração para viver a divina vontade. E no final dos 31 dias, você vai aprender primeiro os 31 dias com Maria. Tem no canal, tem os 31 dias com Maria. Você pode entrar em contato, né? Procurar. E aí tem os 31 dias com Maria no link do vídeo. Eu vou pôr também, tá? Para você entrar em contato.
para falar com a gente por telefone. E aí você vai fazer os 31 dias com Maria, são 31 dias de lições. É o momento com Nossa Senhora, você aprendendo, né, da própria boca de Nossa Senhora, aquela que revelou para Luísa, né, esse caminho, né, o que que ela viveu, o que que ela viveu de verdade, né, qual que é o segredo dela, né, o maior segredo dela, né, o porquê que Deus fez maravilhas nela, o que que ele encontrou nela. E aí você vai aprender a fazer o mesmo, ofertar também a sua vontade humana para Deus. No final dos 31 dias, com Maria, você faz a consagração, a divina vontade, para ofertando a sua vontade humana para viver a vontade divina. E aí você vai começar a estudar o livro do céu. São 36 volumes, mais ou menos 100 páginas cada livro, né? Cada livro, cada volume. São 36 volumes. Cada volume tem umas 100 páginas, são vários trechos. E ali você vai ver tudo que Jesus ensinou para Luísa e está ensinando para cada um de nós. Porque o que fala para ela, está falando para nós também. E aí você pode acessar, pode entrar em contato com a comunidade. Ela está te convidando, a Nossa Senhora está convidando você. Ela quer isso de você, tá? É isso que ela quer de você. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat.